Graças, paz, povo abençoado, os benditos do Deus eterno, os predestinados, a você predestinado, a você que é um eleito, a você que é um escolhido antes da fundação do mundo, seu nome constava lá no livro, né, na memória de Deus. E no dia certo, no momento certo, na geração certa, Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te trouxe, te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E hoje você goza da vida eterna, goza dos benefícios feitos na cruz do Calvário, por intermédio de Cristo Jesus. Amém? Glórias a Ele, glórias ao Cristo eterno, ao Cristo ressuscitado. Eu, o irmão Van, deixei de servir ao Cristo da religião, ao Jesus de Nazaré, e hoje eu sou servidor grato ao Cristo que me escolheu, que me tirou da lama, ou das drogas também, do mundo mal, e me mostrou e revelou em mim a sua graça. Assim também eu creio que Deus fez na tua vida. Amém? Glória a Deus. A você do canal, a todos deste canal Metanoia da Graça, meu forte abraço, meu carinho, a todos que são inscritos, que comentam, que participam comigo neste crescimento deste canal Metanoia da Graça. Ao meu amigo, meu irmão em Cristo Jesus, ao pastor reverendo do canal Voz das Nações, Voz das Nações em Graça. Você que é do canal Metanoia da Graça, e ainda não assistiu, não viu, vai lá, digita aí no YouTube, canal Voz das Nações em Graça, e dá uma assistida lá. São vídeos curtos sobre a graça do Cristo eterno. Amém? Um abraço, meu querido e amado irmão aí de Minas Gerais, e a todos os irmãos de Minas Gerais, a graça de Cristo inunde a tua alma para a glória do nome dele. Amém? Então, eu sou o irmão Van, aqui direto de Cabedelo, Paraíba, Nordeste brasileiro. Assim, Deus querendo, para todo o Brasil. E peço licença para adentrar em teu lar e junto participarmos deste conteúdo, deste assunto, que tem levado, pessoas, outros creem, outros não creem, mas isso faz parte da cristandade, faz parte do meio religioso, teólogo, do meio da teologia, dos teólogos, dos seminários, das igrejas, escolinhas dominicais, ou seja, faz parte da nossa vida, de pesquisa. Você que leva o estudo através dos meios de comunicação, então você faz parte desse meio, meu querido e amado irmão. O tema é Paulo falou do inferno. Este é o número 4, a última parte. Eu poderia passar aqui a noite toda falando, mostrando textos e mais textos que Paulo falou sobre lago de fogo, inferno, lugar de tormento, lugar de condenação, lugar de destruição eterna. Quem disse foi Paulo. E hoje, a partir de agora, nós vamos ver este assunto, Vamos ver Paulo escrevendo para a igreja de Tessalonicenses, aos irmãos de Tessalônica. Paulo escreve e fala sobre este lugar de destruição ou de tormento eterno, ok? Então eu gostaria de começar com esse texto aqui. Preste atenção, o que é que Jesus fala? Jesus está citando Daniel, capítulo
12, versículo 2. Veja se você consegue perceber, né, aqui nesse texto. João capítulo 5, versículo 29. Vamos lá? E sairão, ou seja, uma multidão de pessoas, aos que estiverem feito o bem. Vamos logo ao versículo de número 28. 28, ele diz o seguinte, ó: não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz. Túmulo aqui é o Hades, né? É referente aqui ao mundo dos mortos, não sepultura física, certo? Porque se você partir aqui, eu não queria entrar nessa questão agora, deixa eu ver como é que diz aqui, aos sepulcros, né? Mas quando você vai para todos os que estão nos sepulcros, vamos deixar naquela tradução, né? Eu não quero entrar nesse questionamento aqui agora, aqui na King James atualizada, certo? Então, não vos admireis quanto a isto, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz. Agora, olha o versículo de número 29. E sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida eterna. Não vão ressuscitar, né? Aliás, não ressuscitaram Jesus no ano 30, profetizando para o ano 70. Então, para a ressurreição da vida eterna, os que fizeram bem. Ou seja, aqui os que fizeram bem, na verdade, são os eleitos, predestinados, os escolhidos, né? Ou seja, todo aquele que teve seu nome escrito no livro da vida. Esses sairão para a ressurreição da vida eterna. Ou saíram, né, no passado, foram ressuscitados no ano 70, aqui. E aqueles que tiverem praticado o mal, ou seja, todo ímpio, né, para a ressurreição da condenação eterna, ou seja, para o lago de fogo e enxofre, onde já estava a besta, o falso profeta, né, todos os adoradores da besta, ok? Toda a impiedade foram condenados para o tormento eterno. Veja se isto aqui, preste atenção aqui, uns sairão, uma multidão vai sair para a vida eterna, né? E a outra para a condenação e o desprezo, né? E a vergonha eterna. Veja se não bate com Daniel, olha só, Daniel capítulo 12, versículo 2. Veja se Jesus não falou, Daniel. Multidões, pessoas, né? E multidões que dormem, veja se não é a mesma linguagem, o mesmo pensamento, que dormem no pó da terra, acordarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha, a humilhação e para o desprezo eterno. Beleza? Então, esta palavra de Jesus... um irmão até falou assim, comentou aí, não, o senhor usa Daniel, Apocalipse, simbologia, né? Metáforas e lá vai, uma linguagem simbólica que não se pode entender. Aí eu vou provar para ele que o Cristo de Nazaré também citou isto aqui. Aqui não tem simbologia, aqui não tem parábola, aqui não tem figuras de linguagem, aqui... Pelo menos aqui, você aceita? Sairão os que estiverem feitos para a ressurreição. Ou seja, o que Jesus está falando, eu também estou confirmando. Jesus está citando Daniel 12:2. Eu citei Daniel 12:2 e estou citando João 5:29. Estou citando o que Jesus disse, estou apenas repetindo, né? E sairão os que estiverem feito bem para a ressurreição da vida eterna, para a vida eterna, e aqueles que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação eterna. E qual era a condenação? Se esses camaradas aqui, né, não vão para a vida eterna, ou seja, para o reino eterno de Cristo Jesus, vão para onde, meu querido e amado irmão? Beleza? Agora vamos ver Paulo. Agora vamos concluir aqui. Vamos ver o apóstolo Paulo falando, né, do castigo e da punição eterna. Paulo concorda com Joel, com Daniel. Paulo concorda com
Mateus. Paulo concorda com Judas, que falou também da punição eterna. Paulo concorda com Pedro, que falou também da punição eterna. Paulo concorda com João no Apocalipse e concorda com Jesus, João capítulo 5, versículo 29, Mateus capítulo 25, versículo 41 e o versículo 46, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Vamos ver Paulo aqui agora. Então vamos lá para 2 Tessalonicenses, aqui ó, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1, e a partir do versículo de número 5. Vamos lá, vamos pegar aqui do contexto para a gente entender. Elas são provas evidentes do justo julgamento de Deus. Justo julgamento. Deus é justo em julgar. Deus não é injusto. Não é porque Deus é amor que ele não tem o seu poder, o seu atributo moral de juízo. É onde alguns irmãos da graça esquecem. E eu vou provar isso. O caráter de Deus, né? Ou os atributos de Deus. Deus não só é amor. Não esqueçam isso, pelo amor de Deus. Deus também é justo, é juiz. Elas são provas evidentes do justo julgamento de Deus, a fim de que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual sofreis. 6. De fato, é justo diante de Deus que ele retribua com aflições os que vos causam tribulações. Certo? Ele está falando dos judeus não convertidos, dos ímpios. E quanto a vós, que sois atribulados, vos dê pleno alívio, bem como a nós, assim que o Senhor Jesus se revelar do céu com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Isso aconteceu no ano 70, na grande tribulação. 8. Ele punirá, presta atenção aqui agora, ele punirá os que não conhecem a Deus, nasceram para isso, foi Deus que fez essas pessoas assim. Você não entende? Mas vai entender. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não são submissos ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. 9. Eles, aqui ó, eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação permanente da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Preste atenção aqui. O 10, vamos para o 10 para a gente só concluir. Esse evento se dará no dia em que ele vier para ser glorificado nos seus santos e exaltado em todos os que tiverem crido, inclusive em vós que creste em nosso testemunho. Voltando para o 9, a questão aqui é o 9. Perceba aqui, nitidamente, claramente, Paulo fala da destruição ou punição eterna. E diz o que significa a punição ou destruição eterna, para onde vão ou foram e estão as almas ou os espíritos desencarnados. O que aconteceu com eles? Olha só. Eles, os ímpios, os que não aceitaram a Cristo, os que não se dobraram diante, não creram no sacrifício de Cristo, esses sofrerão o quê? A pena. Presta atenção, eles foram condenados. Agora, a condenação, eles foram para quê? A pena foi para o sofrimento. Eles sofrerão. Olha o que é que vem primeiro, o verbo sofrer. Sofrerão a pena de destruição eterna. Lembra lá, que lá em Apocalipse capítulo 14, se eu não me engano, ou seja, para uma pessoa sofrer eternamente, aqui ó, sofrer eternamente, né, não pode ser no corpo físico. Tem que estar no estado espiritual ou ter algo nele, uma existência eterna. Sim ou não? Sim. Então, em estado de espírito, sofrerão a pena de destruição eterna. Quem disse isso? Paulo.
Paulo está escrevendo à igreja dos Tessalonicenses. Foi Paulo que escreveu. Paulo falou, sim, de lugar de tormento, de sofrimento eterno, de destruição eterna. Agora, vamos lá. Então, o versículo 9 diz: destruição ou sofrimento eterno. Ou, né, vamos ver aqui agora, aqui, ó, em algumas versões aqui, na Fiel diz: os quais por castigo padecerão eterna perdição, certo? Vamos ver aqui agora outra tradução, certo? Século 21 diz: estes sofrerão como castigo a perdição eterna. A perdição eterna. Vamos ver outra aqui agora. A Bíblia Viva diz: eles serão castigados, preste atenção, eles serão castigados numa destruição eterna, ó, expulsos para sempre da presença do Senhor. Olha a condenação que Jesus falou ali. Ressuscitarão para condenação. Que condenação Jesus estava dizendo, ensinando naquele momento? A expulsão ou separação da presença do Senhor. Vamos outra tradução aqui. A Internacional diz: eles sofrerão a pena de destruição eterna, separação da presença do Senhor. Mais uma tradução aqui para a gente, aqui, a Transformadora diz: eles serão, mundo transformador, mundo cristão, eles serão punidos com destruição eterna, ok? Separados, né, para sempre da presença do Senhor. Agora preste atenção. Qual foi a punição eterna? Para onde eles iriam, certo? Iriam ser fulminados, eles iriam virar fumaça, como querem, né, alguns pregadores da graça, ou também eles iriam ser aniquilado, a sua alma iria ser aniquilada, como querem os pregadores adventistas do sétimo dia. Sim ou não? Não. Por quê? Porque o próprio contexto aqui diz o que tipo de punição eles iriam receber. Aqui, ó, eles serão punidos com destruição eterna. O que tipo de destruição iriam passar na alma dele ou no espírito? Separados para sempre, eterna, para sempre, da presença do Senhor. Ou seja, eles não iriam herdar o reino de Cristo eternamente. Eles não iriam estar com Abraão, Isaque, Jacó. Eles não iriam estar no mesmo lugar, né, com os eleitos, com os justos, com os espíritos aperfeiçoados, como diz Hebreus, a carta aos Hebreus, quando Moisés teve aquela visão e viu os espíritos aperfeiçoados, né, na glória com Cristo, com Deus, né, e com os santos anjos. Esses daqui não. A punição dele foi ser separados para sempre da presença do Senhor e do seu glorioso poder. Ou seja, não foram separados, que eu saiba, no meu pouco entendimento, né, na língua portuguesa, separado não quer dizer que foi fulminado. Separado não virou fumaça, né, não virou pó, não morreram, não foram destruídos. Separados não foram aniquilados, ok? Agora, estreitando mais um pouquinho, aqui, ó, punidos com destruição eterna. Destruição eterna. Então, o termo grego para destruição eterna é holetron aionium. Holetron aionium. Aionius, aqui, ó, para eterna, aionius, que é um termo grego, um substantivo masculino, usado nesse contexto para destruição, ruína, morte, punição divina, com o sentido de uma forte punição, um castigo forte e intenso, separado da presença do Senhor. Ou seja, aqui, ó, foram punidos com destruição. Destruição, né?
com o sentido aqui, certo? Holetron, né, que é usado nesse contexto para uma forte punição, um castigo forte e intenso, ok? Então, você não pode negar que Paulo... irmão, eu acredito que a partir de agora, talvez até alguns pregadores da graça aí, que destacados, né, os sabidões, né, possam até estar dizendo assim, Paulo e seus, em particular, não assista o canal do irmão Van, não, assista não, o canal Metanoia, não, assista mesmo não, porque se você assistir, eu não vou negar a verdade, eu não vou dizer, não, irmão, falar do inferno é apavorar. Então Jesus foi o maior, quem maior amedrontou o povo, Pedro amedrontou o povo, Judas amedrontou o povo, João no Apocalipse amedrontou o povo da sua época, e agora Paulo também está amedrontando o povo, porque Paulo disse que existe um lugar de punição, né? Aqui, ó, e serão punidos, né, para a destruição. Destruição eterna é um lugar separados da presença do Senhor. Tem para onde correr? Tem não. Tem, a não ser que você queira negar, certo? Então esta falácia, é o termo que eu vou usar, nesta falácia, né? Ou querer encobrir uma verdade estampada na Bíblia, certo? Né? Dizendo que Paulo não falou em inferno, em destruição, né? Em um lugar de tormento. Está aqui. Eu citei 3 textos. Eu citei Romanos capítulo 2, do 1 ao 9. Citei Hebreus 10, 26 ao 30, e principalmente o versículo 29, quando Paulo diz maior castigo ou pior castigo, né, para os que rejeitaram o sacrifício de Cristo no tempo de Paulo. E agora estou citando 2 Tessalonicenses, capítulo 1, e o versículo 9, que fala de destruição e punição eterna. Eles serão punidos. Então, vamos acabar, né, com esse medo, vamos falar a verdade. Para nós que somos da graça, que temos o nosso espírito aperfeiçoado, como diz lá Romanos, olha só, lá em Romanos, olha que maravilha, para nós que cremos, que somos os eleitos, os predestinados para a vida eterna, com Cristo Jesus. Paulo tem esse recado para nós, ó. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação, né, de destruição, de ficar, de ser punido, né, de ir para o castigo eterno. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, se alguém está em Cristo, segundo Coríntios 5,17, nova criatura as coisas velhas já passaram. Então, por que temer, né? Por que ocultar? Por que mentir? Por que botar debaixo do tapete, né? Dizer, Paulo não falou de inferno, lugar de tormento. Quem fala isso não é da livre, é da escrava, é religioso, né? Não tem o Espírito de Cristo. Isto fica para menino, né? Menino que é enganado, né? Levado por qualquer vento de doutrina. Eu não, eu pesquiso, eu estudo, eu gosto de examinar as Escrituras, como disse, né, Jesus. Então, voltando para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, né, capítulo 1, aqui, 2 Tessalonicenses, e o versículo de número 9, olha o que é que Paulo diz. Eles serão punidos, vamos para o 8, em chamas de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que se recusam a obedecer às boas novas de nosso Senhor Jesus. Nasceram para isso, foram predestinados para desobedecer, segundo Pedro, né? Eles foram desobedientes porque Deus não quis salvá-lo. Isso é uma questão soberana do Deus Todo-Poderoso, do Eterno. Isso aí estava no projeto de Deus antes da fundação do mundo. Aí quando chega no 9, aí Paulo diz, a condenação aqui, ó, eles serão punidos com destruição.
punidos com destruição eterna. Se é eterna, aqui não pode ser física. Tudo que é eterno não pode ser físico, ok? Não pode ser neste mundo, porque nós vamos partir, morrer, vamos virar pó, mas a alma não morre, como disse Jesus. Olha o que disse Jesus em Mateus 10, 28. Né? Olha a criptonita, 10, 28. Não tenham medo dos que querem matar o corpo. Eles não podem tocar na alma. Então, isto é uma lapada na cara dos pregadores da graça, de alguns irmãos que agora acharam o caminho, acharam o pote de ouro. Acharam o caminho e agora só eles são os detentores, os pregadores, os donos da verdade, os pregadores da graça. E eu digo a você, muito cuidado com certas doutrinas envolvidas na graça, né? Pregadas no meio da graça. Tomem muito cuidado, né? Peneirem. Então, essa falácia, essa historinha, né? Essa cortina de fumaça, eu não sei porquê, em dizer que inferno é Guiena, inferno é sepultura física, isso não existe nas Escrituras. Sim, inferno, é Sheol, Hades, né? Sim, também se faz referência à sepultura física. Todavia, tanto Sheol no Antigo Testamento e principalmente o Hades, né, no Novo Testamento, né, ali com Guiena, né, Cristo faz referência ao lugar de tormento para as almas desencarnadas ou os espíritos desencarnados. Isto é irrefutável. Isto não tem como uma pessoa que tem um bom senso, que tem um equilíbrio espiritual, esta pessoa não pode negar, a não ser que ele, né, tome apenas versículos para se gabar, para a sua doutrina, para o seu pensamento, para negar uma verdade existente dentro das Escrituras. Então, Mateus 28 não mata a alma, ok? Então, Paulo falou, sim, de um lugar de tormento, de um lugar de destruição eterna. Não que iria virar pó, não, porque aqui, repetindo, voltando para cá, para a gente fechar aqui, segundo Tessalonicenses 1:9, olha só, eles serão punidos com destruição eterna. Destruição, repito, destruição vem de um substantivo grego, né, holetron, né, usado neste contexto aqui para destruição, ruína, morte, punição divina, aqui, ó, muito bem traduzido, uma boa tradução esta aqui, ó, eles serão punidos, foram punidos por Deus com destruição eterna. Então, holetron, né, aionios. Então, esta palavra aqui no grego significa que eles foram punidos um castigo, né, com a punição, forte punição, um castigo forte e intenso, mas para isso não pode ser na carne, teria que ser no mundo espiritual, no lugar chamado Guiena, como queira, lago de fogo, né, ou como você é um espanto para a graça, né? O inferno. Inferno não existe, meu irmão. Inferno é uma palavra grega, é uma mitologia grega. Tudo bem, Guiena, está lá no grego. Mas lago de fogo, como você quiser. Então, o mundo é de Deus.
As pessoas são de Deus, né? O mundo, Deus criou todas as coisas. Para a gente concluir, Deus criou os céus, a terra, e tudo que existe no céu e na terra foi o soberano que criou. Então ele criou as coisas visíveis e invisíveis. E ele sabe como fazer. Por que ele condenou? Você quer desmentir Jesus? Vamos desmentir Jesus aqui. Vamos dizer agora que Jesus foi o maior mentiroso que apareceu nesses últimos dias. Olha o que Jesus diz. Em seguida o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá, isto aconteceu no ano 70, no grande juízo, fora daqui, malditos, para o fogo eterno. Ah, Jesus, não, parábola? Um mito? Não, Jesus estava falando, dizendo aqui, que era o Vale do Rinom, um lixão que tinha em Jerusalém, que tocava fogo, botava os corpos de animais, de gente morta, e nunca se acabava e tal. Mas Jesus está dizendo que o fogo aqui é eterno. Tranquilo? Os ímpios para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, Jesus aqui apavorou as pessoas. Não, Jesus não poderia falar isso. Ah, Jesus se equivocou. Não, Jesus. Aí vamos para Jesus de novo. Olha o que Jesus diz em João, capítulo 5, versículo de número 29. Jesus diz, ressuscitarão aqueles que fizeram bem, ressuscitarão para terem vida eterna. O bem, né? Os eleitos. E aqueles que continuaram a fazer o mal, os ímpios, ressuscitarão para serem julgados. Qual era o julgamento? O afastamento completo, total da presença de Deus. Paulo diz isso. Olha o julgamento aqui, ó, segundo Tessalonicenses 1:9. Olha aqui, Paulo dizendo, ó, e eles serão punidos com destruição eterna, separados. Separados de quê? Para sempre da presença do Senhor. Este foi o juízo, esta foi a condenação. E separados foram lançados, aonde que eles foram lançados? Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Olha só, olha para onde eles foram. Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 10, que diz, ó, o diabo que os havia enganado foi lançado no lago de fogo. Jesus falou sobre isto aqui. Pedro falou sobre isto aqui. Judas falou sobre isto aqui. Paulo falou sobre isto aqui. Embora em uma outra linguagem técnica, né, culta. Eles falaram sobre isto aqui. A Bíblia fala sobre isto aqui. Que arde com fogo e enxofre. Onde já estavam a besta e o falso profeta. Ali serão atormentados de dia e de noite. Para todo sempre. Atormentados. Esse foi o julgamento dos ímpios. O final dos ímpios é aqui. Atormentados. E não viraram fumaça. E não viraram... e não foram aniquilados como querem o adventismo do sétimo dia. Né? A escola adventista diz que serão aniquilados. E alguns pregadores da graça vão no mesmo barco, ou seja, no mesmo erro teológico, na mesma visão errônea, barata, enganadora. Ok? Então, aqui está, né, este... Agora, só foi o diabo e os demônios e os anjos? Não. Olha o 15. Olha o 15. O 15. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado aonde? Foi aniquilado. Né? Não, virou fumaça, porque era palha, é papel, é pau, né? Não. Foi para onde? Lago de fogo. Jesus falou, Pedro falou, João do Apocalipse falou e Paulo também falou. Então, aqui está todo aquele. E hoje continua a mesma regra. O juízo de Deus é eterno, segundo a carta de Paulo aos Hebreus, certo? Capítulo 6, se eu não me engano, versículo 4, 5, 6, negócio assim. Então, hoje nasce crente, morre crente também. Nasce ímpio, morre ímpio.
Nasce crente e nasce ímpio. Morre crente e morre ímpio. Quando morre a alma do crente para a glória, né? do eleito. Crente não, irmão, não existe crente na linguagem religiosa. Do eleito, meu amado, desculpa, perdão. Do eleito. Ele nasce eleito, morre, a sua alma vai para a glória, para o reino eterno. Nasce um predestinado por Deus a ir para este lugar aqui, ó. Vai dizer que não. E ainda vem irmão, ainda vem com as histórias sem pé e sem cabeça, dizer que o espírito ficava preso numa sepultura física. Isto não é heresia. Dizer que a alma morre quando Jesus disse que não morre. Então está claro aqui, para a gente não mudar de assunto, está claro, Paulo falou. Se você quiser confirmar de novo, você vai para Romanos, né? Voltando aqui para a gente concluir, fechar esse assunto aqui, 2 Tessalonicenses, aqui, capítulo 1, versículo 9, Paulo diz, aqui, ó, e eles serão punidos com destruição eterna, lago de fogo, separados para sempre da presença. A punição foram separados. Se foram separados, não foram para o mesmo lugar que a igreja, que os eleitos, que os santos, que os justificados, ok? Não foram para aquele lugar, foram para outro lugar. E qual foi? E qual lugar que Jesus disse? Lago de fogo e enxofre. Ou Guiena, lugar de tormento. Meu querido e amado irmão, então está comprovado, certo? Romanos 2, 1 ao 9, Hebreus 10, 26 20 e ao 30, detalhe o versículo 29, né? 2 Tessalonicenses capítulo 1 e o versículo 9, Paulo falou sim de um lugar de tormento eterno. Aí você dá o nome que você quiser, né? Inferno, lago de fogo, segunda morte, lugar de tormento, né? Lugar de sofrimento, de punição, você que escolhe o nome, tá bom? Então, aqui está. Agora, próximo estudo, meu querido irmão, eu fosse você, não perdia. Tenha medo não, assista o canal Metanoia da Graça. Sim, agora mudou o horário. Sempre às 17h45, 15 minutos para as 18 horas, para 6 horas da tarde, ou da noite, 6 horas da noite, ok? Então, 17h45, eita, tem um estudo bom, né? No canal Metanoia da Graça. Próximo estudo, presta atenção aqui. Jesus, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, Mateus, capítulo 23, versículo, deixa eu ver se eu acho aqui, rapidamente aqui. Mateus, capítulo, Quando Jesus morre, vamos deixar aqui, né, para ficar bem bacana, para os pregadores verem, né, e depois vão comentar aqui. Quando Jesus morreu, lá na cruz, um ladrão do lado, outro do outro, e um diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Vieres no teu reino, ou quando entrares no teu reino. A resposta de Cristo foi bem enfática. Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus foi para o céu ou foi para um outro lugar? Esse é o questionamento. Próximo estudo. Já está prontinho aqui, está no caderno e eu vou passar para você. Entre a morte e ressurreição, para onde Jesus levou a alma daquele ex-ladrão? Próximo estudo, não perca, deixa teu like e se não é inscrito, dá uma força, se inscreva no canal. A você que tem me dado esta moral da sua inscrição, este prazer, Deus continue te abençoando grandemente. Até o próximo estudo, não perca a paz do Cristo eterno.